É hora da entrevista do dia com Celso Cardoso. Obrigado, Luciana. E eu converso agora com Ethel Maciel, pós-doutora em epidemiologia e professora da Universidade Federal do Espírito Santo, sobre o início da vacinação infantil, a onda da Omicron, testagem e novos medicamentos para a Covid. Doutora, muito boa noite. A primeira pergunta que eu faço é: um ano após o início da vacinação no Brasil, temos agora o começo, depois de muita polêmica, da vacinação infantil. Até que ponto as crianças estão protegidas nesta primeira fase, já que nos adultos se verifica a necessidade de uma terceira dose para maior proteção contra a gravidade da doença? Boa noite, Celso. Boa noite a todos que nos acompanham. Então, é preciso dizer, Celso, que nesse momento a gente já tem muitos dados. Só os Estados Unidos já vacinaram 8 milhões de crianças. Então, muitas crianças vacinadas. Dessas 8 milhões, Celso, dos dados que nós temos do governo americano, apenas 12 apresentaram um sintoma um pouco mais, diria assim, um pouco menos leve, mas que se resolveram com medicamentos. As 12 crianças estão muito bem. Então, a vacinação é um sucesso no mundo. Mais de 8 milhões de crianças. Os pais e mães que estão nos acompanhando aqui podem ficar tranquilos. Essa vacina já foi dada em mais de 8 milhões de crianças. Só nos Estados Unidos, fora os outros países. Então, ela é segura e ela é eficaz. Sobre o que você me perguntou, essas crianças, se a gente pensar no retorno às escolas, em atividades onde tem muitas pessoas, muitas crianças, elas estão menos protegidas, com apenas uma dose, mas muito menos protegidas ainda se não tiverem nenhuma dose, Celso. É importante a gente dizer para as famílias que estão aqui nos ouvindo que a vacina nada mais é do que um treinamento para o nosso sistema de defesa, para que ele reconheça o vírus e haja quando o nosso organismo encontrar um vírus que causa efetivamente a doença. Porque a vacina tem o vírus inativado. O vírus como se fosse morto, né? Então ele não causa doença. Você me ouve bem, Celso? Te ouço bem e com clareza e palavras muito importantes para a conscientização das pessoas nesse momento tão delicado. E há uma preocupação, mesmo entre adultos, quanto ao avanço rápido da Omicron no Brasil. E o Brasil, com escassez e custo elevado dos testes, ainda tem a subnotificação. A senhora vê condições de uma reversão da curva de alta dos casos, como ocorreu na África? O Reino Unido, por exemplo, já registra uma desaceleração, que já se pode falar sobre essa nova variante. Então, Celso, a gente não sabe ainda se atingiu o pico. Eu diria que nós somos um pouco mais parecidos com os Estados Unidos do que com a África do Sul pela nossa curva, como ela tem se comportado desde o início, né, da pandemia. E nos Estados Unidos, que tem dados e eles testam muito, não é o nosso caso aqui, como você bem colocou, a gente testa muito pouco, né? Não temos um programa de testagem. Só a título de comparação, nos Estados Unidos, as crianças são testadas 2 vezes por semana para ir para a escola. Aqui a gente nunca teve um programa de testagem assim, né? Então lá, eles acreditam que nem chegaram ao pico ainda, e eles começaram antes de nós. Então, a gente precisa, Celso, de monitorar essas próximas 2 semanas para entender melhor no Brasil, porque a gente ainda estava com esse apagão de dados e tínhamos muitos dados para poder monitorar, né, o que está acontecendo de fato e ainda com poucos testes. Em geral, aqui no Brasil, quando uma pessoa da família está doente, a gente não testa todo mundo, Sim, como no Reino Unido, nos Estados Unidos. Então, a gente não tem muita informação sobre quantas pessoas vão entrar em contato com esse vírus e como nós, para onde caminhamos. Mas o certo é que a gente ainda vai ter aí pelo menos 2 semanas difíceis. A propósito sobre o tema testagem, o Ministério da Saúde pediu autorização para o uso do autoteste de Covid, que seria vendido em lojas e farmácias, o resultado pronto em 15 minutos. Isso ajudaria, de alguma forma, no controle da doença? Não há um risco maior de subnotificação por causa dos falsos negativos?
Temos esse risco, é um fato, mas é importante a gente ter essa opção também. Celso, nós estamos observando nos países que instituíram a autotestagem, né, e praticamente todos os países do G7 instituíram, inclusive forneceram uma quantidade de teste para a população, né, que eu acredito que o Brasil teria que ter uma política também, né? É claro que não basta ter o teste, a gente tem que explicar, orientar, ensinar como fazer e talvez, Celso, ter um aplicativo, alguma forma de informar o governo se esse teste deu positivo ou não. Uma outra forma de controle indireto é que a maioria das pessoas, né, ou trabalha, tem algum empregador, né, ou crianças e adolescentes que estão na escola, que esses locais poderiam ser fonte de informação. Ela não está indo ao setor porque ela está com teste positivo. Então, também poderíamos ter essa fonte de informação, não diretamente da pessoa, né, mas do empregador ou do local de estudo, que vai informar, né, o isolamento dessa pessoa. E a gente precisa, principalmente, Celso, orientar o que fazer. O teste deu positivo, o que eu preciso fazer? Isolamento de quantos dias a partir dos sintomas, ou se a pessoa não tem sintomas a partir do teste positivo? Então, o teste tem que vir com uma política de orientação, de informação, para que a gente possa efetivamente ter um sucesso também na implantação da autotestagem no Brasil. Mas eu considero que é muito importante a gente ter essa opção também. E com essa demanda do aumento de casos, muitos testes, e aí muitos resultados também acabam demorando para sair, e mesmo com os hospitais lotados, como os médicos devem lidar com o tratamento inicial? A medicação, por exemplo, de quem apresenta sintomas, já que pode ser muito parecido com o da gripe, né? Sendo que também temos um surto aí de H3N2. Qual o procedimento, Isso. como o médico deve se comportar diante dessa situação, com demora nos testes e com um número muito grande de problemas respiratórios nos hospitais? Em geral, Celso, essas síndromes respiratórias, principalmente pela Ômicron, em pessoas vacinadas, mesmo a influenza, a gente já tem um protocolo de tratamento que basicamente é o que a gente chama de sintomáticos, né? A gente administra medicamentos para se a pessoa está com febre, uma dor de garganta, precisa avaliar se tem uma infecção bacteriana ou não, mas a gente já tem um protocolo para isso. O que a gente precisa agora, Celso, é ter aqueles medicamentos que já estão sendo instituídos em outros países, vou citar aqui de novo os Estados Unidos, que são medicamentos específicos para COVID, que podem ser administrados numa fase mais inicial da doença, principalmente em pessoas que têm uma chance de agravamento maior, mas que nós ainda não temos aqui no Brasil. Então, a gente precisa de lutar, não por aqueles medicamentos que não funcionam, que já estão mais que comprovados que não funcionam, mas para esses novos medicamentos que foram aprovados, né, pelo FDA, que é a agência americana, pelas outras agências ao redor do mundo, para que a gente tenha esses medicamentos aqui também, né? O mais recente é o medicamento da Pfizer, que é utilizado de forma oral. Então, um medicamento muito importante para que a gente tenha aqui também. É isso que a gente tem que ligar. A senhora se refere àquela famosa pílula da Pfizer? Isso. Há alguma expectativa dela chegar no Brasil? Qual a informação que a senhora tem a respeito disso? Então, não temos informação ainda, Celso. E é isso que a gente precisa, inclusive, informar a nossa população, né? A gente precisa fazer a pressão, né, nos nossos governantes para que a gente tenha acesso no nosso país também a esses medicamentos que já estão comprovados que são eficazes para o tratamento da Covid, principalmente em pessoas que podem agravar. Por exemplo, mesmo vacinados, pessoas que estão tratando contra o câncer, aquelas pessoas que são transplantadas, né, e que têm uma vulnerabilidade maior no caso de ter uma infecção. Perfeito. Doutora, eu queria mais uma pergunta também, quer dizer, se tivermos tempos mais perguntas, com essa
Está sendo muito rápida a transmissão pela Ômicron. Há um risco de um colapso do sistema de atendimento, com o avanço dos casos atingindo também os profissionais da área médica? Muita gente afastada por causa da Ômicron? Com certeza. A gente já viu o Rio de Janeiro essa semana que precisou fazer uma interrupção das cirurgias eletivas. Então, muito provavelmente, nós vamos ver isso nos outros estados também. Principalmente, Celso, porque muitos estados fecharam leitos, fecharam serviços, né, que estavam abertos naquela última onda, principalmente maio, junho, julho, aqui no Brasil. Só que quando a gente retoma com essa pressão, a gente não consegue abrir na mesma velocidade, principalmente contratar pessoal. É sempre difícil a gente reabrir, é mais fácil fechar do que reabrir, né, Celso? Então, eu acredito que as próximas 2 semanas a gente ainda vai enfrentar aí uma situação complexa em vários estados, pela pressão no serviço de saúde. A gente tem um minutinho ainda, vou fazer uma última pergunta, até mesmo para quem tomou 2 doses. Há o risco de o surgimento de uma variante mais potente que drible as atuais vacinas? Os laboratórios teriam como dar uma resposta rápida ou talvez seja um sinal que a gente está caminhando para o final da pandemia? Então, Celso, nós já recebemos a informação da Pfizer e da Moderna. A gente não tem a Moderna aqui no Brasil, né? Mas é uma vacina que foi amplamente também distribuída no mundo, que já estão remodelando as vacinas para as novas variantes e já estaria disponível, né, para distribuição para o mundo em março, provavelmente em março. A gente já vai ter uma nova versão dessas vacinas das 2 empresas, provavelmente das outras também, que já devem estar trabalhando, mas essas anunciaram. Quando a gente tem uma transmissão muito acelerada, que está acontecendo no mundo inteiro agora, é possível que a gente está dando chance ao vírus de fazer mutações, né? Então é possível que podem surgir novas variantes. Vamos torcer para que não, né? Eu conversei com a doutora Ethel Maciel, pós-doutora em epidemiologia e professora da Universidade Federal do Espírito Santo, sobre o início da vacinação infantil. Muito obrigado pela sua entrevista, muito edificante e muito importante para nós. Muito obrigada, Celso. Um abraço.